Senhoras e senhores, está começando mais um Lezeira Podcast. Você deve estar se perguntando, Márcio, por que esta beca? Por que você está bonitão? Porque o meu convidado de hoje merece eu estar neste padrão, porque ele anda assim. Estou hoje com o meu querido Dr. Cristiano Paiva, que é um exemplo de um cara bonitão que anda todo, como diz o caboclo, todo becado. Na pinta. Olha, eu lembro muito bem quando a galera começou a falar, rapaz, o doutor Cristiano anda todo bonitão, quero andar igual ele. Obrigado por você estar aqui comigo, cara. Mais uma vez. Márcio, é um prazer estar aqui com você. Primeira vez. É. Um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pela iniciativa da gente tratar desse assunto, né? A gente vai falar, logicamente, de Novembro Azul. Novembro Azul, saúde do homem. Saúde do homem. Eu já começo antes... Fazendo uma pergunta, tem o urologista e proctologista. Tem uma diferença. Tem. Fala pra gente, pra esse homem que tá aí. Em dúvida, né? Aonde eu vou, né? Onde eu vou? Onde eu vou? É o seguinte, o urologista, ele toma conta, ele cuida, né? Do trato genital masculino e urológico de ambos os sexos. O que eu quero falar com isso? Então, ele cuida do rim, da bexiga, dos testículos, pênis. Já o proctologista, ele cuida da parte intestinal, que é a parte anal. Mas aí você fala assim, mas por que tem a ver a pessoa confundir urologista com proctologista? É porque muitas vezes o toque, ele serve tanto para o proctologista quanto para o urologista. Olha, e aproveitando agora, falou em toque, eu me emociono porque... É um assunto que muitos homens ainda têm um tabu e, ao mesmo tempo, se divertem, né? Exatamente. E quando fala nisso, eu já penso num clima. Clima, por favor. Porque eu preparei aqui um clima pra gente e nada melhor do que encontrar um proctologista com uma cidra cerecé pra gente brindar esse momento, pra dar um clima melhor entre a gente aqui. Com essa música e essa cidra aqui, vai ser o toque perfeito. Tá geladinha. Olha aí. E olha só, eu falava que no dia que eu precisasse ir, eu tinha que preparar um clima, né? E eu acabei indo lá contigo. A gente brinca aqui, mas é para chamar a sua atenção de um assunto muito sério, porque muitos homens ainda têm esse tabu, esse pavor de ir lá. Exatamente. Né? E eu fui com o maior carinho e pavor e medo, mas ao mesmo tempo... E eu me senti mais seguro depois que eu fiz. Exatamente. Pronto, você, Márcio, Mas tem exemplo... isso, rapidinho, tem isso mesmo do cara chegar um pouco nervoso? Muito. Tu não tem uma meia-luz lá? Eu esperava que ia ter uma meia-luz. Na verdade é o papo. A gente bate o papo, é o namoro. Pô, mas foi muito rápido. Para com o beijinho aí, gaiato. Mas, Márcio... Bora lá, bora contar essa história. Vamos contar essa história. Você chegou lá triste, né? Preocupado, junto com a Karen, sua esposa, tendo em vista um diagnóstico de um aumento da próstata, né? Isso aí, principalmente, quando o médico que faz o ultrassom, porque a pessoa pergunta, né, Márcio? E aí, como é que tá? E aí? Aí, lógico, natural, né? Que é natural, ele fica curioso, né? E aí, muitas vezes, o profissional, no intuito de dá pelo menos uma informação, ele vai falar assim, rapaz, toma cuidado porque a sua próstata aumentou. Pronto. O que passa pela cabeça da pessoa? Rapaz, eu tô com câncer na minha próstata. Entendeu? Que foi exatamente o sentimento que você teve. Nessa hora aí, Márcio, não tem o que falar. Tem que ir no urologista. Fazer o toque que nós fizemos e fazer a dosagem do PSA que também nós já fizemos e tá tudo bem. Moral da história, você tem o quê? Sossego, paz, de saber que o seu órgão tá ok. Agora, o que é muito interessante? Que muitas vezes a pessoa quer só fazer o exame de sangue e não faz o toque. Então, isso aí pode levar a uma falha diagnóstico que passa de 30%. Moral da história, a pessoa pensa, tá bem, só dosando no sangue, não faz o toque, e aí passa despercebido um tumorzinho inicial que pode prejudicar a saúde do homem. Ô, Cristiano, vou lhe chamar assim, porque não, eu com lhe certeza. considero um amigo. E pra gente estar falando também aqui com outros homens. Quando eu saí de lá, eu conversei com mais uns 3 amigos. Amigos com 55 anos, amigos com quase 60, que nunca fizeram esse exame de toque.
né? O que você fala para essas pessoas que ainda, tipo assim, Tem resistência, tem né? resistência? Qual é uma dica? Márcio, assim, é simples falar. Hoje, os homens, eles vão a óbito, ou eles têm algum problema sério de saúde, ou na próstata, Uhum. ou no coração. Então é por isso que eu falo que o homem que se cuida, que quer viver bem, que quer viver mais com qualidade de vida, ele vai procurar, depois dos 40, dois profissionais, é o urologista e o cardiologista. Então, se ele fizer isso, ele vai resolver 95% dos problemas que podem comprometer a vida dele durante o tempo. Então, para esse homem que ainda é resistente, que tem tabu, Márcio, hoje em dia é assim, ó, o toque, lógico, depois dessa faixa etária, a gente tem que examinar, até para dar um diagnóstico preciso, né? Olha, o exame é rápido, o exame ele é preciso, e eu brinco e falo o seguinte, o resultado sai na hora. É, Porque você faz o exame, você foi uma prova disso aí. verdade. Fizemos o exame, tranquilo, rápido. Aí você falou assim, e aí? Falei, rapaz, vá para sua casa tranquilo, que a sua próstata é excelente. Foi ou não foi você tirar quase 1 tonelada das suas costas? Nossa, daquele momento que eu me apaixonei por ti, quando eu saí dali, a música, quando eu toco nesse assunto, para com você sai dali, na realidade, Olha a onda. para, ô, Caiado! Aí, bicho, vai chegar a tua vez também. Ele tá correndo com medo ali, ó, João. Não, mas ele não vai escapar, não. Não vai, não. Não vai, não. Ele não vai, não. Escapa de uma bala perdida, mas não escapa do toque. É. Nem de uma cruzeta, mas do toque não escapa, não. Cara, a gente, na realidade, sabe o que eu cheguei à conclusão? Que essa brincadeira é um alívio, cara. Lógico, com É certeza. um alívio a partir do momento que eu fui pra casa, cara. Quando foi à noite, eu chorei, cara. Eu tava muito preocupado. Eu chorei de alívio. E lógico. E você foi um cara, nessa hora, o médico, eu acho que ele passa de médico, ele vira um amigo. E o amigo, Porque com você certeza. virou pra mim assim, falou, eu já tinha virado pra ti, Isso. mas eu virei. Você virou pra mim. Para, ô gaiato! E você falou, Márcio, fica tranquilo, toma esses remédios, Isso. faz um tratamento. Então, esse alívio que dá na gente, que eu acho que a gente leva pra brincadeira. Uma brincadeira. E outra coisa, pode faltar o que for, mas o remédio... Não falta. Eu deixo de merendar, mas o remedinho... Agora, quando você... aquela pergunta que eu já ouvi todo mundo falar. Todo homem, a próstata vai crescer? Vai, depois dos 40 anos, todos nós vamos ter um crescimento da próstata chamado hiperplasia benigna. Uhum. Então, é o que você tem. Tanto é que nós estamos tratando para reduzir o volume dela, né? Porém, entre 10% e 15% dos homens, infelizmente, eles vão ter durante a vida um crescimento maligno da próstata, que é o câncer de próstata. Entre 10% e 15%. 10%. Mas isso é o quê? Genético? Aí envolve, aí tem fatores, tá? Um é o fator genético, que é ter na família pessoas que têm câncer de próstata. Uhum. Então isso aí aumenta muito o seu risco. Segundo, é ser da raça negra. Então a raça negra, infelizmente, ela é mais acometida que o branco em relação ao câncer de próstata. E por último, o obeso, principalmente a obesidade visceral. Ela aumenta o risco. Câncer da barriga. da barriga. É aquela circunferência abdominal, entendeu? Que quando a gente passa de 90 a 95, a gente começa a aumentar. Aí vem as duas coisas que eu te falei. Aumenta o risco de câncer de próstata e também o risco de doença cardiovascular. Lembrando que a obesidade hoje está atrelada a tudo, né? Câncer coloretal, entendeu? Câncer de pâncreas, e aí vai. Então hoje, é por isso que a gente discutindo, conversando Uhum. em outras oportunidades, a gente fala a importância da atividade física. Tá? Outra questão também, mas que eu falo muito, é que atrelada a tudo isso, depois dos 40, nós temos a andropausa, que é a menopausa do homem. Uhum. Então, todas as vezes que o paciente hoje vai no consultório, eu dou uma geral nele, aí eu avalio tudo, né? É verdade. Eu Com- fiz 50 e poucos exames. Exatamente. A ideia, Márcio, é realmente, o que tiver errado a gente corrige. Uhum. É lógico, se a gente precisar de outro profissional, tipo cardiologista, endócrino, nutrologista ou um nutricionista, a gente vai encaminhar. Mas a base do nosso check-up é ver se o paciente está bem e a gente corrige tudo.
Agora, uma questão também muito interessante, que depois, no seu retorno, a gente vai também dar aquela corrigida, é a questão da parte hormonal. É isso que eu queria perguntar. É. Todo homem precisa ter essa reposição testosterona. Na verdade, hoje, existem alguns homens, que eu falo que não são... É uma minoria, mas que tem a testosterona alta a vida inteira. Então, essa população, ela varia entre 5% e 10%. É aquele homem que naturalmente produz muita testosterona. Aí a gente vai falar assim, Xane, quanto é uma testosterona mínima para o homem desenvolver bem suas atividades? Aí, Márcio, eu falo que as atividades, elas são 5. Nós temos uma atividade hoje, uma vida social, nós temos uma vida profissional, nós temos uma vida sexual, nós temos atividade física, a gente tem que ir para a academia, e por último, para dar equilíbrio para tudo isso aí, é uma vida espiritual. Então a gente precisa de testosterona para movimentar esses 5 pilares. Então hoje, uma testosterona considerada mínima, para você articular tudo isso aí, é 400. Ah, Cristiano, mas eu estou com 350, tá baixo. Aí você vai falar assim, Cristiano, mas 400 atende bem? Alguns pacientes ficam muito bem, outros não. Então é por isso que cada paciente é um paciente diferente. Agora, o homem, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que, por falta de testosterona, ele vai ter disfunção erétil. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, mas existe uma regrinha que a gente sempre fala. A última que cai é a potência, tá? As ereções. Porém, quando instala, porque aí mexe muito com a autoestima do homem. É aquele homem que vem bem, na parte sexual, pronto, aí falha. Eita. Aí ele falha a segunda vez. Aí ele falha a terceira. O que as mulheres vão falar? Tá liso. Não, liso não tá bom. O duro fala assim, você tá bem na rua com outra pessoa. Ah, pronto. É mesmo. Aí ela começa o quê? A cobrar desse paciente. Só que nem sempre ele sabe que ele tá com... Com a testosterona baixa. Pronto, aí ela... Ou você vai funcionar, ou esse casamento vai pro buraco. Aí o cara não quer procurar o médico, né? Não, aí é que tá. Ele resiste. No primeiro momento ele resiste. Pronto, mas só que a mulher que é inteligente, que ama a pessoa, que cuida, que quer ver bem, o que ela faz? Eu tô te falando que é o que acontece. Ela marca a consulta. Pronto, ela marca. Aí, olha, eu marquei seu urologista. Ah, eu não vou. Falei assim, ou você vai, ou nosso casamento tá encerrado. Porque eu não quero um cara do meu lado para ser amigo. Eu quero um companheiro, um cara que me leva pra cama. Um amante, entendeu? um namorado. Exatamente. E aí o cara vai. Pronto, aí ele vai baqueado. Ele vem de lá. Porque eu dou um questionário para ele responder. Eu sei, já fiz. Exatamente, aquele questionário. Quando ele vê lá que ele tá com andropausa severa... Aí eu o não cara... tava nessa, não. Não, tava não. Graças a Deus. Aí ele vai ver que realmente ele tem problema. O que é legal? Ela também vê que ele tá. Pronto. Aí, aquele negócio que é, assim, deixa o paciente meio inseguro, eu falo assim, olha, calma, que tudo isso aí eu consigo te ajudar. Só que eu vou precisar da sua dedicação para fazer uma boa dieta, para fazer sua atividade física e para tomar suas medicações. Essa andropausa, ela dá também um cara com 35 anos? Dá. É mesmo, né? Hoje, para você ter uma ideia, a cada década, a gente vai ficando cada vez mais precocemente com andropausa. Só para você ter uma ideia, quando começaram os estudos de andropausa, para ver que fenômeno era esse e tal, que foi mais ou menos há uns 20, 25 anos atrás, isso aí acontecia com um homem de 60. Pronto, aí nós, lógico, foi evoluindo as coisas, aí vem tudo, tá? Muita obesidade, muito paciente obeso. Cachaça também? Bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo. Entendeu? O que foi acontecendo? Isso foi diminuindo. Hoje, para você ter uma ideia, hoje com 35 anos, a gente começa a ter sintomas de andropausa. Caramba. Aí tem o tal do estresse. Aí tem o estresse que todos nós, com a velocidade das informações, a cobrança... Ô, Cristiano, aproveitar aqui, que o João já me perguntou e eu vou perguntar de ti também. Aquela piscada que o cara dá, diz que faz bem pra próstata, é verdade? Na verdade é o seguinte, isso aí é um dos mitos. É mito? É mito, é e mito. o cara dá uma piscada lá É. ali no bocal. Flight. No bocal. No escapamento. E aí diz que é mito isso? Na verdade, assim, o pessoal fala disso aí, na verdade, isso é um mito
Porque sempre Em que o cara relação a lembra, isso, ele dá uma piscadinha. é, Nesse momento, você tá piscando. mas aí é o seguinte, quando o paciente ele faz o que a gente chama de fisioterapia perineal, Certo. pronto, aí sim é legal. Agora a piscada sozinha não resolve Não nada, resolve. não. É. Agora, tem uma outra situação também, que agora eu vou, só pra gente bate bola aqui. O cara liso, ele também tem uma disfunçãozinha erétil, não tem ou não? É Porque porque ele tá meio deprê. não, na verdade é o seguinte, pronto, aí é que tá. Tem gente que não sabe administrar isso aí muito bem. Uhum. Vou te falar onde eu vi muito isso. Foi o pós-pandemia. Quer dizer, pandemia pós não, porque nós estamos vivendo É. Covid até hoje, mas naquela época muito intensa da pandemia, onde a gente viu pessoas que tinham uma condição financeira muito boa ficar bem prejudicado, né? Uhum. Os empresários, segmento empresarial, comércio. Então, isso aí realmente mexeu com a cabeça de muita gente. Então era mais psicológico. Psicológico. Por quê? Porque eu também vi muitos desses homens que perderam patrimônio, qualidade de vida, poder de compra, né? Uhum. Recuperar isso. E recuperando, recuperou também a... Ah, é? Pô, é lógico. Pô. Tem Outra, tudo a outra ver. coisa, doutor, que eu queria saber. Eu tenho um amigo, ou um É- primo, que o cara, eu vou ser direto ao assunto, ele goza antes. Isso. que é Ejaculação isso? precoce. O que é isso? É, muitas Também vezes... tem a ver com o É, quê? aí tem a ver com a parte psicológica. Ah. Aí, quando eu atendo um paciente desse, eu vou lá atrás para saber como é que foram as primeiras experiências sexuais. Ah, entendeu? tá, lá atrás, porque um médico neurologista fala, eu vou lá atrás, eu digo de Não é novo. toque, É. não. Aí eu vou realmente saber, porque muitas Tem vezes... é interessante Tem. isso. Muitas vezes, assim, a pessoa se condiciona, sei lá, vou dar um exemplo grosseiro aqui. Muitas vezes o cara faz com a secretária, ou entendeu, ou com a empregada, e tem que ser aquele negócio meio rápido, meio agoniado e tal. Pronto. Fica condicionado aquilo ali como se fosse uma memória em relação à parte sexual. Então, isso aí a gente tem que Caramba, saber. o cara traz essa informação desde Traz. quando ele era... Segundo, muitas vezes existe aquela questão da pornografia virtual. É o cara ficar na frente do computador, É. entendeu? Se masturbando. Muitas vezes é rapidinho. Eu tinha Tudo um isso aí- catálogo da Hermes. Tá todo já, as páginas tudo coladas Rapaz, já. as propagandas de sutiã e calcinha era comigo mesmo. Sabia por tamanho. Então, Ah, tudo isso aí hoje a gente tem que mapear. caramba, eu É. não sabia dessa não, Cristiano. Tem. E aí o que a gente faz? Quando o paciente ele faz toda essa avaliação psicológica, tá tudo bem, pronto, a gente vai para a parte hormonal. Por quê? Porque a testosterona baixa também causa isso. Cara, então a testosterona, ela comanda tudo. Tudo. Se eu tiver bacana, eu fico empolgado para academia, Tudo. para o trabalho, para Vida vida social, social, isso. né? Caramba, que É. legal. Olha só, tem mais alguma dúvida, João? O João fica só na dúvida. Thank you very much. Bora agora mudar de assunto um pouquinho, mais dentro do teu universo aí. Você é um cara que é tido como um cara de sucesso. Um cara que muitos amigos, inclusive pessoas aqui que o Richard, o João conhece, tem uma referência de você como um cara humilde, educado. Isso mesmo. Você realmente cumprimenta todo mundo que chega aqui. Mas você passa um cara que você venceu na vida e vence, porque ninguém venceu, né? Todo Isso. dia a gente vence. E você é um cara muito bem resolvido. As pessoas te procuram muito para entender também o outro lado, né, Cristiano? Isso. E eu queria que tu falasse sobre um pouco do que é ter o sucesso, de estar onde você está hoje, da forma como você chegou, porque você não nasceu em berço de Não, ouro. não nasci. Mas você sabe que muita gente me faz essa pergunta, né? E eu vou te responder da seguinte forma. Por exemplo, eu nasci na fazenda, né? Eu sou goiano, então do interior de Goiás, uma cidade chamada Inhumas. Meus pais me criaram muito bem, só que muito restrito na parte financeira, né? Então nós tivemos períodos bem difíceis, mas com muitos valores. E aí eu destaco muito o papel da minha mãe. A minha mãe fala assim, meu filho, se você quiser vencer na vida, estude. Então, assim, se dedica aos estudos. Porque, assim, é o que a gente pode fazer por vocês agora. Então, se dedica aos estudos. E minha mãe sempre foi uma mulher muito econômica, financeira. Eu brinco e falo assim, mãe, a senhora fazia o dinheiro multiplicar na mão da senhora. Então, eu via, muitas vezes, assim, pequenas economias que a minha mãe fazia virar muita coisa.
virar presente pra gente, né? Dia das Crianças, Natal, etc. Virar comida. Eu falo o seguinte, a gente era humilde, mas não faltava nada em casa. E aquilo, Márcio, eu falei assim, rapaz, a minha mãe é fera nesse negócio de conta, Gestão de estudo. financeira. E aquilo foi meio impregnando assim minha cabeça. Pronto. Aí, meu tio que morava em Manaus me convidou para vir para cá, falou, meu filho, você é muito estudioso, faça o vestibular em Goiânia, mas vamos tentar aqui em Manaus também. Pronto, aí eu vim, prestei lá em Goiânia, passei na primeira fase, não passei na segunda, vim para Manaus e passei. Mas vocês já queriam ser médico? Já, mesmo? eu desde conheci pequeno. o teu irmão também, doutor Tiago. Tiago. Vocês Desde já queriam, pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno. Márcio, aí essa terra aqui é uma terra de ouro, abençoada, né? É. Então, sempre estudioso na faculdade. Só que no final do meu curso de medicina, eu estava descendo um dia, num desses plantões que eu dei aqui no Getúlio Vargas, antigo Getúlio Vargas, não era esse prédio bonito que a gente tem hoje. E eu vi um livro que me chamou a atenção, eu tenho esse livro até hoje, um dia eu vou até te mostrar. Falava assim, ó, o título, né? Como ter sucesso na carreira médica. Pronto, aí eu peguei o livro, dei uma folheada, né? Aí lá, o primeiro capítulo, sempre seja estudioso, atualizado e tal. Aí eu falei, opa, esse aqui eu tô bem, né? Pronto, aí o segundo capítulo. Saiba como administrar seu consultório. Saiba como administrar seu tempo. Saiba como construir uma equipe de sucesso. E aí ele foi falando várias questões relacionadas à gestão e marketing. Tu foi juntando tudo. Moral, não, mas aí na época foi uma coisa muito interessante, foi até um choque que eu tomei pelo seguinte, sei lá, eram uns 20 títulos, né? Capítulos de livro. Dos 20, eu só sabia um que era estudar. Estudar e atender bem o paciente, né? Moral da história, eu comecei a me dedicar a isso aí. Comecei a me dedicar em gestão de pessoas, criação de equipe, gestão de consultório, gestão de tempo, marketing. Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro médico de Manaus a investir em marketing em rede social. E também de aparência. Você pois é um cara que... É isso que eu estou falando assim. E a apresentação. Então, no início, houve uma resistência muito grande. Principalmente na parte médica, da classe, né, médica. Porque, assim, a medicina, ela sempre foi muito conservadora, né? Então, a gente sempre foi aquele do boca a boca. Você é um bom médico, então eu vou falar bem de você e vai dar tudo certo. Não, mudou isso aí. Hoje, você tem que ter o boca a boca, sim. Mas se você não tiver um bom trabalho de rede social, mostrando seu trabalho, mostrando a sua identidade, né? Que é o que eu procuro fazer na minha. Isso aí virou sucesso. É porque essa tua imagem passa uma segurança, passa autoridade. E eu tive essa experiência lá contigo num momento que eu estava muito tenso. E é muito legal a gente chegar lá, os meninos aqui comentando, pô, Márcio, ele chega, ele cumprimenta a gente e tal. Isso. Fica esse rastro de bondade, né? Bondade. E você traz isso da sua família, da de tua berço, mãe. Né? É de berço. Então a educação é a maior prova de que não tem nada a ver com classe social, não né? tem, não tem. Se você é bem educado, você pode ser humilde, um pobre, Isso. ou pode ser um cara rico, mas exatamente. Se você tem a humildade... E eu falo, Márcio, você sabe disso aí. Quanto mais humilde, agradável, aquela pessoa boa, por essência, né? Essência de ser bom, né? Ser bom. Mais coisa boa você atrai. E é verdade. Entendeu? Você atrai, você carrega com você aquela energia boa. Aonde você chega, as pessoas te tratam bem. Eu falo o seguinte, eu chego nos locais... Por exemplo, a pessoa que guarda carro me conhece, os garçons me conhecem, o pessoal da cozinha me conhece. Muitas vezes, isso eu faço com todos os restaurantes. Legal, eu também sinto muito isso. É muito legal. As pessoas, elas têm prazer de te servir. Por quê? Primeiro que tem reconhecimento. Segundo, que geralmente assim, a gente também dá aquela gratificação pelo mérito da pessoa te atender bem. Mas só que eu falo o seguinte, é um circuito que você cria em torno de você que te deixa protegido, abençoado, e as coisas fluem muito bem pra gente. Essa semana que passou, eu fui jantar com a minha família, e aí o rapaz me atendeu muito bem. E aí eu peguei no final, falei pra ele, cara, parabéns, bicho, poxa vida, que legal, você é um cara que atende a gente tão bem, o cara ficou meio errado. Isso. Aí sabe o que ele falou pra mim? Porque o meu filho tinha chamado, ô garçom e tal, ele disse, meu filho, ele tem nome, e eu ensino isso pros meninos. Isso. Aí ele, como é seu nome, moço? Aí ele já chamava pelo nome. E aí, no final, eu gabei ele, parabenizei pelo serviço dele.
Eu disse, cara, eu acho muito legal quando você valoriza o trabalho, Deus abençoe. E ele Isso virou mesmo. para mim e disse, por isso que você é um cara abençoado. Olha aí. Pô, Mas não é legal, né? né? Aí eu falei para ele, aqui a pasta de educação tem o maior investimento. Isso mesmo. Então, lá em casa, cara, eu vou cobrar muito isso. Eu cobro isso dos meninos. Tratar bem abre portas. E sempre. Ou fecha, Sempre. né? Não, vamos aproveitar e emendar. Nós eu participei da caminhada que você faz, Isso, agora na Ponta Negra, isso. e nós encontramos o de Siquinha, que é o Isso. dono da Crítica. Eu trabalhei lá há 15 anos. Tu viu a festa que Boa ele fez festa. quando me viu? Eu Isso. encontrei. Ele fez uma festa com você também. Trabalhei lá, mas eu tenho um sentimento de gratidão por eles, Isso. sabe? Mas é uma Porque- família abençoada, né? E foi onde eu conheci a Karen. Então, Pronto. assim, eu brinco pra ele. Eu brinco com ele. Pô, aqui minha família começou na crítica, né? Então, sou muito grato a ele. De Sica sabe disso. E toda a família. Com certeza. Mas, cara, que caminhada linda na Ponta Negra. Isso. E Fala o ano que desse vem, projeto. na verdade é o seguinte, isso aí foi um trabalho meu e da minha equipe. A Carla, que você conheceu, as enfermeiras. Gente boa, todas elas. Isso que eu ia te falar. Então, elas falaram assim, doutor, o senhor dá tanta palestra, o senhor faz tanta coisa nesse mês, né? Atende paciente, etc. Mas a gente podia fazer algo maior. Pronto, aí o ano passado nós fizemos a primeira, Uhum. que foi lá no Parque Passeio do Mindu, né? Foi bem menor do que a de ontem, mas o pessoal adorou. Pronto, só para você ter uma ideia. Na primeira, nós tínhamos 5 patrocinadores. Ontem a camisa ficou pequena. Ficou pequeno, 20. Por quê? Porque as pessoas, Márcio, elas acreditam num projeto que tenha mérito. Agora, o que eu mais achei interessante ontem? Tinha paciente. É. Todas as pessoas que patrocinaram estavam lá ou pessoalmente ou mandou o representante. Eu comentei isso em Não é? casa. Eu comentei isso em casa quando eu cheguei. Então, assim, muito bacana, um clima bacana. Você vê que foi uma alegria só. Todo mundo deixou de lado aquela preguiça. 7 horas da manhã a gente tava lá, né? É. E aí a gente confraternizando, uma coisa de uma energia bacana. Sem falar o network de todo mundo lá, né? Eu fiz network lá, foi muito Mas legal. não foi legal? Cara, eu comentei em casa que eu fiquei observando uma fila enorme para bater foto contigo. Ali eu fiz uma leitura do quanto você é querido, cara. Não é porque eu estou aqui na Não, sua lógico. frente, não. É porque realmente eu acredito muito que quando as pessoas pregam o bem, Isso. aquilo vem. Eu fiquei impressionado da fila e as pessoas diziam, não, eu quero bater foto com ele. Isso é muito legal, é o sentimento que eu tenho quando eu termino um show, faço um evento, que as pessoas fazem a fila, e eu vi isso ontem contigo. Mas você sabe que eu até falei isso pra Carla ontem, a Sussu, que é a filha do seu Celso, que você conhece, ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, eu fiquei emocionado de ver o carinho que as pessoas têm por você. É verdade. Mas você sabe o que é isso aí, Márcio? Primeiro é a gente ser bom por essência, que é o que a gente já comentou. Segundo é a gente sempre trabalhar tentando ajudar e melhorar a vida das pessoas. Tanto é que eu falo o seguinte, se cada um de nós fizer a sua parte, rapaz, a gente tem uma nação que vai dar o banho nas outras. O Tadeu passava, olha aí, como eu tô olha aí. parado, o doutor, a culpa é dele. Aí eu, pô, cara, eu quero ficar assim também. Mas não é bacana isso aí? Pô, é maravilhoso. É. Cristiano, fala aí, cara, tu tá preparando um podcast para passar todo o trocar ideia com outros empresários, Exatamente. outros empreendedores, É. colocando em prática o que tu Faço. leu e que hoje dá resultado. Dá resultado. Fala disso. Na verdade, Márcio, o que eu procurei fazer? Eu tenho lido muito, quer dizer, eu leio muita medicina, tá? Até pra gente estar mantendo um nível de atualização sempre muito alto, né? Mas eu comecei a estudar o sucesso. Você sabe que o sucesso ele tem um padrão, né? Então as pessoas que têm muito sucesso, eles seguem um padrão. Os judeus têm isso aí, entendeu? Os grandes empresários, eles têm isso aí. E teve um escritor que com certeza você já leu, Napoleão Hill, Li. que ele talvez seja o mago de tudo isso aí. Então ele saiu entrevistando várias pessoas de muito sucesso do mundo inteiro. Que foi inspiração, inclusive, pro Thiago Negro, quando Exatamente. fez do 0 ao 1 milhão. Do 0 ao 1 milhão. Então, o que ele fez? Ele criou um padrão. É lógico, eu vou ler o livro e vou ficar milionário. Lógico que não é assim. Entendeu? Mas ele te dá um caminho das pedras que você monta um cenário. Por que cenário? Porque cada pessoa ela tem o seu cenário.
que é exatamente o que eu tento fazer comigo. É criar um cenário onde eu seja realmente reconhecido como um profissional de excelência, mas ao mesmo tempo humilde, um cara trabalhador, uma pessoa agregadora. Entendeu? A prova de ontem foi ontem. Verdade. É de reunir praticamente 150 pessoas num domingo, 7 horas da Eu manhã. acho que tinha mais, cara. Pois é, depois foi dispersando. As minhas me falaram que foi 150. Mas 150 pessoas num domingo de 7 manhã, horas da 7 manhã. horas. E pessoas que não têm esse costume. Não hein? tem o costume, que eu vale destacar, né? Eu. Isso que eu tô te falando. Mas e não foi gratificante? Nossa, eu saí de lá e eu fiz uns posts lá. Isso. E olha, o Cristiano colocou drone, o fotógrafo, mandou pra galera o drive com as fotos. Eu fiquei impressionado. Caramba, bicho, como é que esse cara trabalha? Fica tudo organizadinho. E aí eu acabei postando. Não, e foi top. E aí apareceu 2, 3, o Ampremon, o Jeff, que é o parceirão nosso. Isso. Ei, agora nós vamos marcar uma maratona contigo. Eu digo, Olha bora. aí. Eu Isso. peguei, né? A gente Pronto. pega e se empolga ali. Exatamente. Mas assim, o que vale disso aí tudo? Nós sermos exemplo de sucesso, ajudando outras pessoas. Para mim é o que eu levo. E aí agora tu lança o Homens de Sucesso, que é um Isso. podcast que vem aí, não é? Perfeito. E esse podcast, como é que tu vai... são convidados? Isso. Eu sei, viu, gente? Mas eu quero que ele conte pra vocês. Na verdade, como é que surgiu essa ideia? Eu tive trocando de carro agora, recente, e antes disso, tive a oportunidade de acompanhar um podcast organizado por você, numa Obrigado. grande marca, né, que a gente tem aqui em Manaus. Fiquei impressionado, sim, com a qualidade do seu trabalho, Obrigado, cara. com a sua organização em relação aos outros entrevistadores. E aí eu fui lá, foi muito top, né? A gente fez um podcast muito bom. E depois eu saí daquele dia lá com uma ideia. E quando eu fui trocar meu carro, nessa concessionária, eu conversei com o diretor da concessionária e ele me falou assim, bora desenvolver esse projeto aqui. Pronto. Nós vamos estar junto lá nesse podcast. Se Deus entendeu? quiser. Se Deus quiser. Até porque eu confio demais no seu trabalho e tenho uma grande admiração. Obrigado. Mas o objetivo desse podcast, e a gente já discutiu isso aí antes de realmente materializar o projeto, né? É de convidar pessoas de sucesso. Então vai ser uma troca de ideias, Troca de ideias. experiências. Porque eu falo o seguinte, por exemplo, eu vou convidar o meu personal, que é o Leandro Portela, extremamente conhecido, extremamente respeitado, Cara de resultado. de resultado. Impressionante. E outra coisa, é uma pessoa que tem sucesso. Então, onde ele vai, ele é reconhecido. E essa galera que vai lá, eles vão trocar ideia. Trocar ideia do segmento deles e vai nós acabar ajudando outras pessoas. outras pessoas. E o que é legal, Márcio? E nós vamos estar junto lá. A ideia é exatamente isso, é falar que o sucesso é possível. Você sendo personal, você sendo um gestor, você sendo um empresário, porque eu vou levar o Solon da Servitec, que é um dos empresários do segmento automotivo mais respeitado de Manaus. Vamos estar com o Rodrigo Serra, da Mercedes. Moral da história, nós vamos estar com o Breno, da Vanguarda, também, que trabalha com marketing. Então, a gente vai estar com um público Então vai ser um podcast bem diversificado. bem diversificado. Vamos estar com o Jimmy Salles, entendeu? Que é nutrologista, é um cara muito diferenciado também, case de sucesso. Então, todas essas pessoas vão estar contribuindo e motivando para que realmente o sucesso ele seja desmistificado, entendeu? E, lógico, nós vamos com certeza tirar vários insights para ajudar as pessoas. E eu já estou até vendo também eles contando como perderam, como erraram. Exatamente. Porque o sucesso não é na não é. primeira, né? Eu sou exemplo disso aí, por exemplo, antes de acertar, eu errei várias vezes. Só que assim, existe aquele erro que joga a pessoa para baixo, que é o que mais acontece, infelizmente. Muitas vezes a pessoa até desiste. Então ela erra, tem aquele baque, né? E não tem aquela energia para falar, não, eu aprendi que desse jeito não dá certo, agora eu vou fazer de outro. Pronto, e dá certo. Então o objetivo também é falar disso. São as falhas que hoje elas traduzem o nosso sucesso. Que a gente também aprende com erro, né? A resiliência. Resiliência é a palavra, é né? uma palavra que todo mundo sabe que existe. Isso. É tipo uma dieta. A dieta, eu preciso fazer uma dieta para emagrecer, para ficar bem. Mas não é todo mundo que faz. Exatamente. A resiliência, eu acho que é mais ou menos isso. Isso. É isso. Sabe que existe, mas nem todo mundo aguenta a porrada. Eu fali 3 vezes.
Fali 3 vezes. E essas 3 vezes eu sempre procurava entender onde é que eu errava. Exatamente. Mas o segredo é esse. Onde é que eu errava? Rapidamente, qual foi o momento, ou se teve algum momento na tua vida que tu disse, cara, eu vou parar? Ou nunca existiu? Parar, eu nunca pensei. Mas, por exemplo, eu fazia parte de uma sociedade, né? Até pouco tempo. Então, assim, eu fui muito próspero nessa sociedade. Só que chegou um momento em que algumas diferenças individuais, elas falaram mais forte ao ponto de eu pedir para sair, vendi minha parte e tal. E aí veio a ideia do espaço que você conheceu, né? Que é o espaço do Dr. Cristiano Paiva. Quem me ajudou muito nessa época foi a Carla, que é a minha administradora, né? E aí eu falava assim, Carla, deixa eu te falar, eu não sei se eu dei uma tacada certa. Entendeu? Eu sei que isso aqui tem potencial, mas sinceramente, eu não sei se isso aí vai me trazer o que eu conseguia na época da sociedade. E ela falava assim, calma, doutor, calma, o senhor é muito imediatista. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas do jeito que o senhor gosta de fazer, com todo esse cuidado, com todo esse carinho, vamos focar nos nossos pacientes, que sempre foi a sua identidade como médico, que vai dar tudo certo. Cara, eu estava pensando aqui, é engraçado, né? Eu sou empreendedor e a gente traça metas, a gente insiste com aquilo e a gente quer resultados. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente esquece que a gente tem que ter uma paciênciazinha, né? Exatamente. Ter esse equilíbrio. É o equilíbrio. Porque muitas vezes, principalmente assim, no meu caso, onde eu realmente tinha uma sociedade próspera, né? Foi todo mundo muito bem. Essa sociedade, ela rendeu muito para todos os sócios, né? Então, assim, você ter aquela coisa que é certa, você largar completamente aquilo ali e arriscar em algo novo, realmente tem que ser uma tacada de mestre. Você não pode falhar, entendeu? Então, e foi exatamente o que aconteceu. Não tem plano B. Não tem. Ou dá certo, ou dá certo. Então, foi por isso, e nisso aí, você vai concordar comigo, o que eu consegui nisso? A minha equipe, ela não me deixou ficar para baixo. Porque quando você arrasta muitas pessoas com você, por exemplo, se você falhar, beleza, né? Mas quando você falha e tem outras pessoas que dependem do seu sucesso, isso aí tem que ser muito bem administrado. E foi exatamente o que eu fiz. Aí é o sentimento de líder. De líder, pronto. Exatamente. É a liderança. Então esse podcast, minha gente, está sendo preparado com muito carinho para vocês. Vem aí Homens de Sucesso com o Dr. Cristiano. E vem convidados de fora. De fora, muito bem lembrado. Lógico, falta pouquinho. Falta pouquinho, vai ser o próximo sábado, né? A gente vai ficar a tarde toda, né? Vai ser um pancadão de podcast. Pois é, falando do nosso convidado, é o Dr. Gabriel Longini. Márcio, ele é referência no tratamento de dor, né? Que hoje existem pessoas que têm dor crônica, né? Tem várias, desde hérnia de disco, entendeu? Fibromialgia, então ele é craque nisso aí. Ele já ajudou em parceria comigo várias pessoas bem conhecidas aqui do estado. Ele vai vir de Porto Velho. E ele tem um projeto que casa muito com o que eu faço, chamado de Imersão 6D. Entendeu? Ele vai explicar isso aí durante o nosso podcast. Mas, resumidamente, é o seguinte. O que um médico hoje tem que fazer para ter sucesso? E é interessante que ele traça metas. Que quando a pessoa faz essa imersão, ele fala o seguinte, ó, você ganha quanto? Eu ganho, sei lá, 60k. Pois é, no primeiro ano depois da imersão você vai para 100, depois você vai para 200, depois você vai para 300. E o cara não acredita. Não acredita no início. Depois o cara acredita. Por quê? Porque vai acontecendo. É impressionante. E esse projeto dele é um projeto muito interessante. Por quê? Porque ele é reprodutível. E é por isso que eu quero trazê-lo para Manaus. E esse projeto da Imersão 6D, a ideia é trazer para Manaus tanto para os acadêmicos de medicina, que eu falo que é um público que vale a pena a gente investir, porque são pessoas de uma mentalidade jovem e que querem, como se diz, ter sucesso errando menos. E tem muita gente que ganha uma grana e vive aperreado, né? Exatamente. Aí entra a questão da gestão, né? Não tem reserva, não tem... essa imersão... É o pacote, fala de tudo isso aí. Pô, que bacana, cara. Pô, quero ver se ele vem aqui com a gente. Também.
né? A gente poderia fazer isso. Né? Que eu acho interessante. Ele vem pra gravação. Vem pra gravação, eu vou ver quando é que ele chega, porque você poderia fazer uma matéria com ele logo de manhã. A gente prepara o estúdio, chama ele aqui. Vamos. Tem outros médicos. Lembrando que o Homem de Sucesso é para pessoas, para mulheres, para homens, Pra todo para mundo. todo mundo Pra todo que mundo. quer entender mais como chegar lá, que todo mundo Isso. fala isso. Exatamente. Só que aí descobre que ninguém chega lá. Ninguém Aí chega. sempre continua. Sempre continua. Então convida aí a galera, doutor. Então, pessoal, tá aí esse convite. Esse podcast ele tá sendo, de repente, um marco, né, Márcio? Para as pessoas que realmente eles querem saber mais sobre como ter sucesso, como ter todo aquela desenvoltura, né, Márcio? Porque o sucesso ele não é pronto, né? Você tem todo um processo. E o podcast ele vai tratar exatamente disso. É que como é o processo até a gente atingir esse tão almejado sucesso profissional e muitas vezes atrelado ao reconhecimento, né? Que é isso aí que nós vamos falar no podcast Homem de Sucesso e você é meu convidado. Senhoras e senhores, eu quero muito agradecer aqui. Ele tem um tempo bem corrido e eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu estou muito feliz de te conhecer melhor. Você já me conhece bem, mas eu fiquei muito feliz de te conhecer, Cristiano, desde a vez que você veio aqui no outro podcast, foi do Jeff. O Jeff que foi é um top. parceirão. O Jeff Muito, o Jeff é me top. apresentou a você. E eu sou muito grato. Ele é um cara que é um amigão nosso, tornou amigo da gente, assim como você. Isso. E é legal conhecer esse lado, né? As pessoas, o Brasil, de um modo geral, criou-se uma imagem de que a pessoa, quando é bem-sucedida, ela chegou de uma forma ou ilícita, ou enganando alguém, Ou sorte. ou sorte. E aí é legal trocar essa ideia com pessoas que realmente vêm de uma fazenda, como Isso. veio o doutor Cristiano, e hoje tem sucesso na carreira. E como ele falou, como ele bem falou, e vai falar bem mais no podcast, é todo um processo e, obviamente, muito trabalho. Muito trabalho, sempre. Não é não? Muito obrigado, mais uma vez. Conte comigo, a gente vai estar desenvolvendo outros projetos junto, o podcast é um Se Deus deles, quiser. né? A gente tem criado aí várias coisas, que a gente conversa, já sai projeto, né? Então eu falo que isso aí são características de quem é empreendedor. A gente sempre quer fazer algo... Algo diferente, algo mais e algo que vai acrescentar na vida das pessoas, né? Senhoras e senhores, não deixam de seguir. Richard, tem como colocar pra gente aqui o site do Espaço Doutor Cristiano, que eu quero aproveitar e abrir para mostrar para vocês que acompanham em casa. Você que é homem, por favor, faça a sua parte. Procure o Doutor Cristiano, procure o Espaço Doutor Cristiano. Nós brincamos aqui, mas como eu falei no começo, é uma brincadeira de alívio. Então eu estou hoje mais aliviado, mais tranquilo, porque eu fui fazer meus exames. Então, olha só, doutorcristianopaiva.com.br, você sabe mais profundamente mais do que nós falamos aqui. Testosterona, exame de próstata, disfunção erétil. Isso. Você entra ali, faz a sua agenda, marca a sua agenda. E tem muito conteúdo bacana aí, viu? Eu gostei do teu site, tá bem legal. Tem uma parte aí, quer ver? Pode subir mais um pouquinho. Pronto. Aqui, ele tem condições de avaliar sintomas de andropausa. Esse questionário que eu fiz, ele tá aberto, ali no site? Ó, se você clicar, ele abre. Ó, Olha você que só legal. coloca seu nome, e-mail, etc. E você vai respondendo. Então é legal você fazer isso com a sua esposa do lado. Do lado. Esposa, mulheres! Isso. Pegue ali o seu esposo, o maridão, para ele fazer essa avaliação. Ó, tem da potência, tem da questão da próstata, tem vários conteúdos aí que o pessoal gosta, viu? Só não vai se não quiser. Só se não quiser. Por E quê? tem como colocar o Instagram, Lógico. Doutor Cristiano Paiva? O Richard abre, já abriu, é Já rápido. abriu. Então tá Olha aí. Aqui também tem muito conteúdo. Doutor Cristiano Paiva, o Instagram dele, DR Cristiano Paiva, tudo Exatamente. junto, tá, minha gente? Então, Tá ali, ó. Vale a pena quem gostar de ter um conteúdo diferenciado. Eu quero chegar nesse corpo aí, com esse bração, hein? E vai. Eu vou tomar testosterona. Testosterona. Olha aí, ó. Muito legal. Aí o Cristiano mostra ali também o dia a dia dele. Isso. Tem alguns stories ali. A parte familiar também. Isso é muito legal para as pessoas verem
o outro lado também mais humano, não só o profissional. Exatamente. Então sigam eles, beleza? Sigam eles. O Espaço Doutor Cristiano Paiva. As meninas aqui Isso. super simpáticas foram muito legais com a gente. Mano, muito obrigado, cara. Tamo Muito obrigado, junto, hein? Deus te ilumine. Muita nós dois. sorte, sucesso. A nós e nossas equipes, né? A nós e nossas Que equipes. eu aqui com você e tô vendo aí todo mundo trabalhando, focado, né? E vai ter mais. Se Deus quiser. Nós vamos fazer realmente um marco com esse podcast. Homens de sucesso. Homens de sucesso. O nome já é atrativo, né? Para ajudar outras pessoas. Isso mesmo. Senhoras e senhores, esse foi mais um Lezeira Podcast especial hoje para o Novembro Azul. Não esquece, faça a sua parte, viu? E o doutor Cristiano tem essa de ficar procurando endereço, não, é certeiro. Obrigado, galera. Obrigado, valeu. pessoal. Um Tchau, até a abraço. próxima.